Olá, hoje nosso bate-papo tem um convidado muito especial. Nós iremos falar um pouquinho da palavra de Deus, mais precisamente, nosso convidado irá testemunhar sobre a palavra de Deus. É um bate-papo de fé, superação, e nós iremos dividi-lo em duas partes. Ficou um pouco longo, mas desde já eu o convido. É maravilhoso. Nosso convidado é o subtenente Alexandre, muito conhecido aqui no município, e a gente sempre agradece primeiramente a Deus, agradece ao Alexandre e agradece a você. Continue conosco e não deixe de assistir a esse bate-papo. Olá, hoje o nosso bate-papo está muito especial. Temos como convidado Alexandre, muito conhecido na cidade, foi um dos pioneiros, digamos assim, no trabalho com o PROERD que fez um trabalho excelente aqui em Santo Antônio, que é um projeto, né, de prevenção às drogas, não é isso, Alexandre? Ou seja, se formos falar do trabalho do policial, do subtenente hoje Alexandre, vamos passar assim muito tempo, não é isso? Mas o nosso convidado hoje não vai falar sobre o trabalho dele enquanto subtenente. Sim, ele vai falar sobre fé, superação, sobre a palavra de Deus, sobre um momento muito difícil que ele vivenciou, e hoje ele está aqui para a honra e glória de Deus, não é isso, Alexandre? Glória a Deus. Bom, boa tarde a todos, né? Todos que estão nos vendo aí no canal. Quero agradecer, Cléo, o convite. Quero aqui cumprimentar minha esposa, que está ali já, seu esposo. Bom, E né? muito obrigado pela oportunidade, né? Deus eu sempre falo onde eu vou que Deus é fiel, né? O que o Deus quer da gente é simplesmente obediência. Obediência. Alexandre, antes que você continue falando essa história, quero falar com você, que ainda não está inscrito nesse canal, inscreva, dê seu like, ative o sininho, se puder, compartilhe o nosso link, ajude o nosso canal a crescer. Você não paga nada para isso, ainda tem informações tão interessantes. Aqui em Santo Antônio nós vemos pessoas assim tão maravilhosas que fazem um trabalho muito interessante, que esse canal está dando oportunidade. Então nós estamos dando oportunidade às pessoas e você, e preciso que você também dê essa oportunidade a nós. Como o Alexandre falou, eu também quero agradecer sempre a Deus, sem Ele não vamos a parte alguma, não somos nada. Agradecer a Eliette, esposa do Alexandre, que está conosco, agradecer ao meu esposo, né, que eu sempre esqueço, Alexandre, mas sem ele também esse canal não existiria, né? Eu não sei fazer nada além de estar aqui e falar com os nossos convidados. Então, para esse canal, é uma honra tê-lo conosco, eu conheço assim há uns 15 anos, você assim é um profissional, é uma pessoa assim maravilhosa. Santo Antônio aí tá para falar com essa pessoa de trabalho, enquanto profissional, de trabalho enquanto pessoa. Então, assim, hoje realmente eu fico muito grata a você. Te conheço assim de longas datas e sei assim quanto você é um homem de Deus e sempre teve fé e sempre levou a palavra de Deus. Isso faz com que você tenha o quê? Superado um momento muito difícil na sua vida, não é isso? Momento esse, infelizmente, muias pessoas quando tem o diagnóstico do médico, já por ali já acabam. Já tem 30, 40% de problema ali latente, digamos assim, não é isso? Então eu gostaria que você falasse um pouco assim, como foi pensar essa fase difícil, né? Em qualquer situação, quando envolve doença, é difícil para qualquer um de nós. E com certeza a fé que você tem nisso, a palavra de Deus, juntamente com uma esposa que você tem maravilhosa, uma família, graças a Deus você está aqui hoje para dar o seu testemunho. Amém. Bom, Cléo, tudo se passou ali há pouco mais de 5 anos atrás, né? No finalzinho ali do ano de 2015. Estava ali empenhado em mais uma formatura do PROERD. Na oportunidade nós formamos ali 1.500 crianças e o meu corpo já estava apresentando alguns sinais, né? Tinham fortes dores de cabeça e curiosamente tinha saído aqui do lado lateral esquerdo um caroço. E nisso nós fomos procurar ajuda médica, né? Fomos buscar um diagnóstico, né, amor? De modo que Deus começou a agir logo no início do problema. Por quê? Porque na época eu não tinha plano de saúde. Eu não pagava o plano de saúde da Polícia Militar, não tinha o IPAS. E quando a gente identificou que tinha um problema, e que por sinal poderia ser grave, como foi, tratava-se de um câncer, no final de 2015, ali no mês de dezembro, depois do dia 15, 20, a gente sabe que no nosso país nada funciona. Até o carnaval. A área de saúde não
hospitais privados, a área de saúde, de um modo geral, acaba ficando travada, né? Muitos têm um recesso dos órgãos. E aí Deus começou a nos ajudar, começou a agir através de um amigo nosso, Wagner, que trabalhava na prefeitura. E ele conseguiu uma consulta para a gente no hospital em Brasília no dia 23 de dezembro de 2015. Praticamente véspera de Natal. Exatamente. Um milagre de Natal, digamos assim. Curioso é que nós fomos na consulta e a parte de oncologia, como eu falei, a gente até então não tinha diagnóstico, mas na parte de oncologia estava tudo fechado. O médico foi lá, abriu a parte de oncologia, nos recebeu, nos atendeu e não cobrou a consulta particular. Nossa. Já começa por aí, uma consulta que custava na época 300 reais. Não nos cobrou a consulta. Nisso ele deu um outro encaminhamento para fazer já um exame que se chama videolaringoscopia. Introduz uma câmera aqui que vem sair aqui na traqueia. E aí fazendo o exame, naquele primeiro momento, o médico falou, nós temos um problema na base da língua. Nós temos uma tumoração na base da língua. Então, na verdade, já eram dois problemas. Um do lado esquerdo, na cervical, e o outro na base da língua. E aí, nesse momento, Cléo, por mais que você tenha fé, por mais que você creia em Deus, por mais que você seja feliz, você é ser humano. Naquele momento ali parece que o mundo cai. Foi como se eu estivesse levando a primeira marretada. Literalmente falando. É como se uma pessoa tivesse chegado e ter dado uma marretada em mim. E aí, curiosamente, a gente fez o exame, retirou um fragmento e aí leva para ser feita uma biópsia. Né? Só que isso não é coisa rápida, né? A gente não está falando de 1, 2 dias, está falando de 10, 15 dias. Nisso veio o Natal, pela primeira vez na minha vida, 2015, foi o único Natal que eu não passei com meu pai e a minha mãe. Eu tenho o privilégio de ter os meus pais vivos. Né? Hoje meu pai tem 82 anos, e minha mãe tem 77 anos. E nesse momento crítico, eu tinha minha esposa ali, como eu tenho até hoje, graças a Deus, do meu lado, mas eu não tive a oportunidade de compartilhar com os meus pais e eles não estavam presentes. Então, nesse primeiro momento, você não falou com seus pais? Não, eles estavam viajando. Não tinha diagnóstico ainda. Eu estava aguardando o resultado de exame. Mas eu estava já depressivo. Né? E aí a gente aguardou o resultado ali em janeiro, mais ou menos, se eu não me engano, dia 10 de janeiro. Natal, ano com aquela angústia. Natal, ano novo, angustiado, sofrendo. Nesse primeiro momento, nem com seus pais. Né? Não, porque eles estavam em viagem, né? Quando foi no dia 10 de janeiro de 2016, saiu um diagnóstico de carcinoma na base da língua. Diagnóstico de câncer na base da língua. E aí eu levei a segunda marretada. Porque até então era uma desconfiança. E ali tinha fechado um diagnóstico, onde do lado esquerdo, como eu falei, tinha um caroço também, que a gente foi fazer também um exame nesse caroço, que o nome do exame a gente chama de punção. Não fechou uma doença, não teve diagnóstico de doença no caroço, mas ele não parava de crescer. Nós tínhamos algumas economias na época, e aí nós conseguimos pagar os exames, né? Tudo particular, foi tudo particular. Só que o dinheiro vai acabar. Porque até fazer um plano e tem aquela... na verdade, eu teria que reativar o plano. E aí vem uma carência de 2 anos. Misericórdia mesmo. E nós conseguimos marcar a cirurgia para até então só retirar o caroço. Porque, como não tinha diagnóstico de doença, nós iríamos apenas retirar o caroço. Só que aí começa a acontecer alguns mistérios de Deus, né? O médico fez o exame e não deu doença. Mas ele falou, olha, eu vou levar você, a gente vai para um centro cirúrgico
a gente vai abrir o local, vai retirar o caroço, vai levar e vai levar para o patologista fazer um novo exame. Se tiver diagnóstico, nós vamos esvaziar a cervical. É onde eu tenho uma cicatriz aqui. Eu fiz o esvaziamento da cervical. Eu fiz o esvaziamento. Só que o médico, o Dr. Cláudio Estrela, ele falou assim: olha, se eu tiver que esvaziar a tua cervical, você vai perder os movimentos do lado esquerdo do corpo. Mais uma situação problema, né? Então ele falou que eu poderia perder os movimentos, esse lado esquerdo iria morrer. Eu falei: não, doutor, eu quero é viver. Eu quero é viver. E eu creio em Deus. Eu creio num Deus do impossível. E tudo pode. Quando foi no dia 2 de fevereiro de 2016, a gente foi para o centro cirúrgico. O médico retirou o caroço, aí vem outro mistério. Tirou o caroço, levou para o patologista. O patologista fez o exame, não deu doença. Mas o médico, na verdade foram dois médicos, foi o Cláudio Estrela e um outro médico. Os médicos olharam. Deus colocou a mão e falou: tá errado, tá tudo errado, isso aqui tá muito feio. Com essas palavras, isso aqui tá muito feio. Tá muito feio. Não dava nenhum não tinha nos exames, porque mas o médico fisicamente os exatamente isso. Exatamente isso. E aí eles foram esvaziar a cervical. Eles fizeram o procedimento cirúrgico que devia ser feito, o ressecamento. O que o médico falou que poderia ter alguma sequela. Exatamente. Iria ficar com sequela. Mas para honra e glória de Deus não ficou. Não ficou com sequela. Alexandre, realmente é uma história assim, de ficar arrepiado. E aí, não, mas aí tá o detalhe. Eu fiquei apenas um dia internado no hospital, no outro dia eu recebi alta. Eu fiz essa cirurgia, fiquei apenas um dia no hospital. Ok, primeira etapa vencida, mas tinha segunda etapa, porque eu tinha um tumor onde? Na base da língua. Então eu tinha que fazer o quê? Guerrear, quimioterapia e radioterapia. Mas antes de fazer o tratamento de quimio e rádio, saiu o resultado 15 dias posteriores. 15 dias depois, saiu o resultado de tudo aquilo que foi retirado. Foram retirados 4 linfonodos. Todos eles estavam comprometidos pelo câncer. E a honra e glória de Deus, você fez a cirurgia e não Se eu não tivesse tirado, conforme alguns outros profissionais, não teria durado 30 dias. Teria durado 30 dias. Porque quando você mexe ali no pulmão, ele se espalha. Enfim. Então eu fui para a segunda parte, fui guerrear. Meu dinheiro tinha acabado, nós não tínhamos mais, as nossas finanças tinham acabado, tinham se esgotado. E eu falei: amor, nós vamos passar dificuldades. Porque quando a gente fala de tratamento de câncer, a gente está falando de 100, 150, 200 mil reais. Uma sessão de radioterapia é na faixa de R$1.000. E o Sistema Único de Saúde, nós sabemos como funciona. Tem uma filha de uma longa fila. Exatamente, apesar que eu tinha um diagnóstico fechado de uma doença extremamente grave e que não poderia esperar de forma alguma. E aí eu falei para minha esposa, olha, na mesma hora que eu falei que nós iríamos passar dificuldade, Deus tocou no meu coração e falou assim: mas Deus proverá. Com fé mesmo, eu falei: Deus proverá. E como um ato de fé também, nós começamos a devolver o dízimo na igreja. Como um ato de fé. Até então, Alexandre, eu questionava o dízimo. E aí, graças a Deus, desde janeiro de 2016, nós estamos devolvendo o dízimo. Porque eu creio, Cléo, que tudo que nós temos é Deus que nos dá. Essa questão de dízimo que você fala é interessante. Tem muita gente que diz: devolver para quê? Porque o representante age de tal forma. Não interessa. Não, é um compromisso seu com Deus. Com Deus. Com Olha, Deus. Que interessante como ele está falando. Graças a Deus, o Alexandre é evangélico, né?
Eu sou católica, graças a Deus, e nós cremos no Deus, Um Deus vivo. Deus vivo, no Deus do impossível. Cremos também nessa questão do dízimo, que é tão importante. Porque Deus, se formos ver, Ele é maravilhoso conosco o tempo todo. Olha essa época de pandemia, estamos há 1 ano e meio de pandemia, estamos aqui vivos, para a honra e glória de Deus. Só acordarmos Saudáveis. todos os dias, enxergarmos, andarmos, já é o suficiente. O milagre da vida, né, Cléo? A partir do momento que você tem a oportunidade de levantar, acordar, é dar glória a Deus, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, agradecer. Quantas pessoas que não estão neste momento lutando pelas suas vidas em hospitais? Eu vejo, Cléo, que todo ser humano ele tinha que passar um dia no hospital do câncer. Um dia só. Para ver a batalha, que é batalhar pela vida. Né? Crianças, muitos falam, cometeu vários pecados, Deus está castigando. Nada disso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Deus. Deus permite que venham as coisas. Mas é para agradecer, para fortalecer e para engrandecer o nome de Deus.